Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e no vídeo estarei explicando as questões de matemática do caderno M1008 da primeira série do ensino médio na parte de matemática da avaliação diagnóstica de entrada de 2021. Então acompanhe a explicação. Na questão 1, Ricardo quer comprar em uma loja virtual um calçado para o sobrinho. Ele utilizou a expressão 5P mais 28 dividido por 4. O P é a medida do comprimento do pé, em centímetros, e o pé do sobrinho de Ricardo tem 20 centímetros. De acordo com a expressão fornecida pelo site da loja, qual o número do calçado do sobrinho de Ricardo? Então basta pegar aqui esta expressão e substituir. Vai ficar 5, no lugar do P você coloca 20 mais 28 dividido por 4. Multiplica aqui, 5 vezes 20, isso vai dar 100. Mais 28, divide por 4, faz a conta aqui que você encontra a opção correta. Na questão de número 2, Milena fez um desenho aqui na malha e eu contei uma reta para auxiliá-la. Observe abaixo o desenho da Milena, é essa figura aqui. A seguir, Milena replicou esse desenho, transladando 2 quadradinhos à direita e refletindo a relação à reta R. Qual a composição do desenho de Milena após esta replicação? Ela está aqui, Daí dá o 2, dá uma olhada nas opções, daí você consegue entender e resolver essa questão. Na questão 3, uma empresa produz cadernos escolares em 3 tamanhos diferentes. Além disso, esses cadernos podem ser de 6 tipos de capas e 3 tipos de espiral. A combinação de um tamanho com um tipo de capa e um tipo de espiral define os modelos do caderno entre os produzidos por essa empresa. Quantos modelos diferentes de caderno essa empresa pode produzir? Então nós temos 3 tamanhos diferentes, com 6 tipos de capa e 3 tipos de espiral. Então é só você fazer essa multiplicação e daí você vai encontrar a opção correta. Questão 4. Em uma aula de geometria, a professora Paula fez uma sequência de etapas para demonstrar aos alunos uma propriedade das diagonais de um retângulo. Tem aqui as etapas, etapa 1, 2, 3 e 4, cada um comentando aqui das diagonais. Com essas etapas, essa professora demonstrou que um triângulo, as diagonais são congruentes, quando fala congruentes, elas são iguais, diferentes entre si. Paralelas são as retas ali que não se cruzam e perpendiculares entre si quando elas formam 90 graus entre si. Então dá uma analisada aqui nas etapas e basta assinalar a opção correta. Na questão 5, observe a equação linear 2x mais y igual a 4. Essa equação ela está graficamente representada em. Daí nós temos aqui 4 gráficos. O que podemos fazer para facilitar é zerar no momento x e no outro y. Então se eu zerar o x aqui, meu y vai ser 4, Se aqui for 0, y é 4. Se eu zerar o y, vai ficar 2x igual a 4. 4 dividido por 2, o meu x vai ser 2. Então, eu tenho esse par ordenado aqui. Quando x é 0, y é 4. Quando y é 0, x é 2. Então, o par ordenado que nós temos é 0, 4. E agora, xy, 2, 0. Se você olhar aqui nos gráficos, por exemplo, aqui eu tenho o ponto 2 e 0 e aqui 0 e 1, Então não funciona muito bem. Daí você precisa analisar os gráficos e verificar qual deles tem esses pares ordenados. 0 no x, 4 no y, aqui esse ponto aqui é o 0, 4. E depois você tem que encontrar 2 no x, 0 no y, Aqui tem 2 no x, 0 no y. Daí você analisa ali e verifica qual gráfico tem esses 2 pares ordenados e pode assinalar a sua resposta. Aqui na questão 6, fala de um professor de natação, ele utilizou uma das raias, tudo mais. Nessa atividade, os 2 alunos saíram no mesmo tempo, de um mesmo ponto dessa raia, em uma direção do lado da piscina, que tem um desenho ilustrando isso, O objetivo do professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem os respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1 da piscina deverá ser. Então, aqui nós temos um retângulo e, sabendo do retângulo, nós temos que nos cantos dele, aqui tem um ângulo de 90 graus. Como ele está
dividindo exatamente aqui ao meio, como uma bissetriz, então você tem que pegar 90 graus, você vai dividir ao meio e vai encontrar a sua opção correta. Questão 7. Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma fruta e um complemento. Esse é o combo da sorveteria. Então, oferece 2 tipos de calda, 3 tipos de frutas e 5 de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí? Então, eu tenho 2 tipos de calda, 3 tipos de frutas e 5 opções de complemento. Multiplique aqui e assinale a resposta. Na questão 8, considere a equação menos 2x mais 4y. Qual é a representação gráfica dessa equação? Aqui você pode fazer a mesma coisa, né? Zerar o x, zerar o y para ver, mas como ele é uma equação linear, nós podemos eliminar algumas opções, né? Quando fala equação linear, estamos falando de reta, né? Verifique, né? Coloca x aqui no y, coloca 0 no x, vai sobrar o y, ou então verifique os gráficos e veja aquele que é uma reta. Daí essa vai ser a sua representação gráfica e a sua resposta correta. Questão 9. Um professor, durante uma aula, para 4 alunos, desenhou esse quadrilátero aqui, como vocês veem, né? Temos também os triângulos PQT, que é esse triângulo aqui, ó, PQT, e os outros 3 triângulos aqui, todos congruentes. Em seguida, esse professor solicitou a cada um dos 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão a respeito do quadrilátero. Gustavo disse que o segmento PR e SQ são congruentes e SQ são congruentes. Quando ele fala congruente, significa que tem a mesma medida, né? É isso que ele está falando. Yasmin diz que os ângulos S e Q, este ângulo e este ângulo, a Yasmin diz que são suplementares. Ângulos suplementares somando dá 180. Daí temos ali também os segmentos PT e RT, que são congruentes, assim como os segmentos ST e QT. E Otávio disse que o quadrilátero ele é um quadrado. Qual desses alunos formulou uma conclusão válida a respeito dos elementos desse quadrilátero? Daí você precisa analisar o que cada um diz. Quando o Otávio fala que o quadrilátero é um quadrado, para ser um quadrado, os ângulos aqui, né, tem que ter 90 graus. Daí você analisa ali, né, os vértices tem que ter 90 graus. Daí você pode analisar o que cada um diz e verificar aquele que está correto. Questão 10. Gustavo ele fez todas as provas de geografia do 4º bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas, como vocês veem aqui. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral de Gustavo em geografia no 4º bimestre de 2019? Então aqui, pessoal, nós temos que somar todas as notas dele. Como foram 5 notas, nós temos que dividir essa soma por 5. Fazendo esse cálculo, soma, divide por 5, daí você vai encontrar a sua resposta correta. Aqui na questão 11, Jarbas comprou um aquário vazio no formato de um paralelepípedo reto retângulo. Ele informou ao vendedor que pretende inserir nesse aquário algumas pedras decorativas. Por isso, Jarbas foi orientado a deixar esse aquário com um nível de água 4 centímetros abaixo de sua borda. Observe aqui o desenho, a indicação. Então aqui nós temos o aquário, a altura dele, a largura, o comprimento. De acordo com a orientação recebida, Jarbas deve colocar quantos centímetros cúbicos de água no interior de seu aquário? Então a água que nós temos aqui, essa parte até o cinza, né? Então para fazer isso nós temos que calcular o volume. E para calcular o volume, nós multiplicamos as 3 dimensões. Nós vamos pegar aqui o 10, multiplicar por 6. A altura do aquário é 12. Como ele vai deixar 4 aqui, 12 menos 4, aqui nós vamos ter 8 centímetros. Multiplica aqui por 8 também, faz essa continha aqui, e a sua resposta vai estar em centímetros cúbicos, daí é só assinalar a correta. Na questão 12, em um escritório existe um arquivo com 10 armários. Cada um dos armários tem 10 gavetas, e em cada uma dessas gavetas existem 10 pastas com documentos. Em cada uma das pastas existem 6 documentos. Quantos documentos ao todo estão guardados no arquivo desse escritório? Então aqui nós temos 10 armários, cada armário 10 gavetas, cada gaveta 10 pastas. Daí tudo isso multiplicado por 6. Então você vê aqui, né? Você pode colocar aqui a base 10
na forma de potência, multiplica ali por 6, daí você encontra a opção correta também. Questão 13. Uma empresa produziu cadernos e canecas para distribuir de brinde para seus clientes no final do ano. Na produção dos brindes, a logomarca da empresa foi impressa com 100 mm de altura na capa dos cadernos e para a impressão das canecas, essa logomarca foi reduzida de maneira proporcional para uma altura de 40 mm. Então, a altura que era 100 foi para 40. Observe no desenho abaixo a logomarca da empresa, né? Qual é a medida em milímetros da largura da logomarca que foi impressa nas canecas produzidas por essa empresa? As canecas aqui em cinza, então é só a gente fazer uma proporção, né? Uma regra de 3. 100 ele virou 40, 70 vai virar x. Você pode cortar aqui o 0, vai ficar 4 vezes 70, isso vai dar 280. Então você poderia fazer x vai ser 280 que divide 10. Faz ali o cálculo, você vai encontrar essa medida proporcional, né? Tem que ser menos que 70, daí você vê que valor que vai estar neste espacinho aqui. 14. Priscila vai fazer uma viagem de 660 km com seu carro que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto que vai gastar de combustível, considerando que o preço por litro de etanol é R$ 3,30 e o consumo médio de seu carro na estrada é de 11 km por litro. De acordo com as informações, quanto Priscila deve gastar com combustível nesta viagem? Pegando aqui a quilometragem e dividir pelo quilômetros por litro, isso aqui vai dar 60. Então, ela gasta 60 litros. Como o preço do etanol aqui é R$ 3,30, pega esses 60 litros e multiplica aqui por 3,30. Fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar a opção correta. Na questão 15, José comprou água suficiente para abastecer completamente 6 caixas d'água com volume interno de 5 metros cúbicos. Toda essa quantidade de água foi transportada em caminhões-pipa com capacidade de 6.000 litros de água. O custo do transporte e da água de caminhão foi de R$ 300. Qual é o custo mínimo em reais que José teve com o abastecimento de todas essas caixas d'água? Bem, para começarmos, foram 6 caixas com 5 metros cúbicos, né? Então, se eu pegar 6 e multiplicar aqui por 5 caixas, metros cúbicos, né? Isso vai dar 30 metros cúbicos. Estamos usando o litro, né? Então, eu vou ter que multiplicar isso por 1.000 metros cúbicos para litros. Então, nós vamos ter um total de 30.000 litros. Os caminhões ele tem capacidade para 6.000 litros, então pega esses 30.000 litros e divide aqui por 6.000 litros, né? Então a gente pode cortar aqui esses 3 zeros, 30 dividido por 6, nós vamos encontrar 5, nós vamos precisar de 5 caminhões. Como cada caminhão-pipa ele cobra o transporte R$ 300, então pega os caminhões que vão precisar, multiplica pelo valor e daí você vai encontrar o custo mínimo em reais. Questão 16. Um artesão utilizou uma chapa de compensado retangular de 2,4 metros de comprimento para produzir réguas retangulares de madeira. Essas réguas ficaram com 0,4 metros de comprimento cada, uma a uma, com a mesma medida de largura que a chapa de compensado. A quantidade máxima de réguas de madeira que esse artesão produziu utilizando essa chapa foi... Então aqui é só fazer uma divisão, né? Você pega aqui 2,4 e divide aqui por 0,4. Você pode multiplicar por 10 para facilitar, é só fazer 24 dividido aqui por 4 que você vai encontrar a quantidade de réguas que ele conseguiu produzir. Questão 17. Monique vai construir uma casa e 2 jardins idênticos, num terreno retangular. Esses jardins serão alinhados ao telhado da casa, aqui tem o desenho, né? Daí tem a pergunta... Monique vai precisar no mínimo de quantos metros quadrados de grama para cobrir as áreas do jardim? Quando fala metros quadrados aqui, estamos falando de área. Então as informações nós temos esse total aqui, né? Ó, aqui nós temos 20 metros e aqui temos 12. Então 12 para chegar no 20, aqui vai ter que ser 8 metros. Como o total aqui é 16 e aqui é 6, nos sobram 10. Então cada lado aqui vai ter 5, né? Então calcula aqui essa área do jardim, né? É só fazer 8 vezes 5, multiplica aqui por 2 ou soma com o próprio valor. Então faz a multiplicação, multiplica por 2 e você encontra a sua opção correta. Questão 18, observe a operação.
Qual é o resultado dessa operação? Então eu tenho 645 e tiro 2.258. Então você pode pegar 2.258, tirar 645, faz a subtração, só que o resultado você coloca negativo. Daí você vai encontrar a alternativa correta. Questão 19. A tia de Luan ganhou 7 ingressos de um parque de diversões e vai sorteá-los entre todos os seus 15 sobrinhos. Para isso, ela colocou em uma urna 15 pedaços de papéis iguais, cada um com o nome de um dos sobrinhos. Os nomes sorteados ganharão um ingresso desse parque. Qual a chance de Luan ser o primeiro sobrinho sorteado? Quando falamos aqui de probabilidade, é a chance de algo acontecer. Luan ele está tecnicamente competindo com os 14 primos dele, Tem 15 sobrinhos, Luan mais 14. Então a chance de Luan ser o primeiro sobrinho sorteado, Luan é uma pessoa, ele tem uma chance no total dos 15 sobrinhos. Daí você encontra a opção correta. Aqui na questão 20, Joana é professora de uma escola de idiomas e da quantia que recebe mensalmente de salário, ela gasta R$ 696 com despesas pessoais. O dobro ela aplica em uma caderneta de poupança e a quantia restante, que corresponde à terça parte do salário, Joana utiliza para suprir as contas fixas da sua família. Qual é a quantia que Joana recebe mensalmente de salário? Bem, podemos pegar aqui por partes, 696 é o que ela gasta e o dobro da quantia aplica na caderneta. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, e vai dar 12, 18, 1, 19, 12 com mais 1, 13. É o dobro mais a quantia, então eu vou somar com 696, isso aqui vai dar 8, 18, 10 vai 1. Então, até aqui o dobro da quantia, isso deu R$ 2.088. E a quantia restante corresponde à terça parte, então nós não sabemos o salário, podemos chamar aqui de 1/3 de X. Isso aqui somado tem que dar o salário dela, que vamos chamar de X. Daí você faz a continha, deixa aqui o 2.088, deixa o X ali, joga subtraindo 1/3 de X. Aqui é como se fosse 3/3, 3 menos 1/3. Nós vamos ter 2/3 de X, que isso vai dar 2.088. Multiplica, divide, faz o cálculo, acha ali o X e você vai encontrar a opção desejada. Agora aqui na questão 21, Juliano ele começou a trabalhar em uma empresa, provedora de internet, e promoveu uma pesquisa entre 6 pessoas do seu bairro. Daí era para dizer qual o principal dispositivo ele usa para acessar a internet. Daí as respostas foram celular, tablet, computador, televisão e videogame. Daí o celular foi indicado por 52 pessoas, tablet por 10, computador por 25, televisão por 2 pessoas e videogame também por 2 pessoas. Além dessas respostas, 9 pessoas alegaram não possuir nenhum acesso à internet. Qual gráfico permite a Juliano melhor observar a proporção das pessoas dessa pesquisa que indicaram os tipos de dispositivo usado para acessar a internet? Daí nós temos aqui alguns gráficos, daí você tem que analisar qual que você acha que é mais fácil identificar essa proporção, Temos aqui um gráfico de barras na horizontal, outro aqui na vertical, temos o setor e temos ali também o de linha, Então você olha ali e vê qual que é o mais simples de identificar e essa vai ser a resposta correta. Na questão 22, observe a reta numérica abaixo, ela está divididas em partes iguais. O ponto P nessa reta representa qual número racional? Como o denominador aqui é 5, não vai fazer muita diferença, Então, 16, ele está indo em 5 em 5, Aqui vai ser 1 mais 5, 6, 6 mais 5, o resultado mais 5, daí você já encontra aqui esse ponto P, que você tem ali 4 opções, todos com denominador 5, então é só encontrar o numerador correto. Questão 23, a Lana vai se mudar e contratou um caminhão-baú para fazer o transporte da mudança aqui, E daí tem caixas que vão ser utilizadas para transportar os objetos de Alana. Essas caixas aqui de 1 metro cúbico, como vocês veem. De acordo com o desenho, a quantidade máxima de caixas que a Lana poderá levar em uma viagem nesse caminhão é. Então, essa caixa sabemos que tem 1 metro cúbico, 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico. O caminhão, ele suporta 2 vezes 5 vezes 3, 10, nós temos 30 metros cúbicos. Então pega 30 metros cúbicos, divide pelo tamanho da caixa, que você encontra a quantidade máxima de caixas. Na questão 24, Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que cada 100 gramas da fruta contém 39 calorias. 100 gramas, 39 calorias.
Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas de mamão. Quantas calorias Marta ingeriu? Aqui pode chamar de X, né? Uma regrinha de 3 diretamente proporcional. Faz aqui cruzando, multiplica 400 por 39, divide por 100 e assinala a opção correta. Aqui na questão 25, observe no quadro abaixo as etapas que o professor expôs aos alunos a demonstração das relações das medidas PRS dos lados de um triângulo retângulo. Temos aqui as etapas, né? Etapa 1, ele colocou os quadrados de cada um ali, juntou todo mundo, deu esse quadrado maior, como demonstra ali. Com relação às medidas PRS desse triângulo retângulo, esse professor demonstrou que... Então, se você lembrar, né, se você acompanha ali as aulas, estamos falando do teorema de Pitágoras, né? Pega ali a hipotenusa e soma os quadrados catetos, que vai ser a resposta correta. E aqui, para encerrarmos, na questão de número 26, observe a expressão algébrica, essa daqui. Qual é a forma simplificada dessa expressão? Quando fala simplificada, é como que eu posso escrever essa mesma equação de uma forma simplificada. Daí, o que você pode fazer colocar algumas coisas em evidência, dividir outras, né? Daí você analisa ali o que dá para ser feito. Por exemplo, aqui nós podemos, no denominador aqui, podemos colocar o 2 em evidência. Analisa ali as soluções que você vai encontrar a sua resposta. Bem, pessoal, então foi isso. Espero que tenham ajudado de alguma forma. Continue estudando, continue ligado no canal. Até mais e tchau!